pessoas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Anne e hoje nós vamos falar sobre voz. Nós já falamos aqui no canal sobre voz algumas vezes e um dos vídeos que vocês pediram para nós era sobre a divisão das vozes. Então aqui nesse vídeo a gente vai fazer um passadão para vocês. Uma divisão bem geral da voz é masculina, feminina. E dentro dessa divisão masculina e feminina nós temos vozes agudas e vozes graves. Se você alguma vez na sua vida já cantou em coro, você já sabe do que eu tô falando. As vozes femininas são divididas geralmente entre soprano e contralto e as masculinas entre tenor e baixo, sendo que soprano e tenor são as vozes agudas, contralto e baixo são as vozes graves. Com essa divisão básica, bem basicona, geralmente nós temos uma formação coral, né? Você vai cantar em um coro, você vai ser classificado como soprano, contralto, tenor, baixo, que é a região da sua voz, a tessitura da sua voz, que vai ter mais brilho e mais conforto para você. Se você for uma contralto, você vai sofrer por fazer agudos de soprano. Então você não vai fazer isso, você vai ficar ali na região, na tessitura de contralto. Um fato curioso é que aqui no Brasil, a maioria das vozes são vozes agudas, são tenores e sopranos. E, inclusive, uma das piadas é que se você chuta uma árvore, vão cair 30 sopranos ali. Isso pode ser por conta da nossa fisiologia, por conta da nossa língua, por conta da nossa cultura. Tem vários aspectos, mas muita gente acha que a maioria das sopranos, das brasileiras são contraltos, mas não, a gente é soprano mesmo. Agora, dentro de cada classificação vocal, existem subclassificações, que tem a ver com o quê? Que tem a ver com o seu timbre, com o seu alcance vocal, com a leveza da sua voz, se ela é um pouco mais leve, se ela consegue fazer notas rápidas, se ela é um pouco mais madura, não digo madura, mas ela é um pouco mais pesada, um pouco mais escura, e tem muito a ver também com a escolha de personagens. Um exemplo que eu posso te dar da subclassificação das sopranos é a soprano ligeiro, que é uma voz um pouco mais leve, mas que ela consegue alcançar notas muito agudas e ela possui muita agilidade, ela consegue fazer aquelas notas rapidinhas. Ela faz isso com muita facilidade, é claro que tem estudo para isso, mas ela faz isso com uma facilidade maior do que uma soprano dramática, por exemplo, que tem uma voz um pouco mais pesada, um pouco mais robusta. Para fazer nota rápida, para essa soprano dramática vai ficar um pouco mais difícil. Assim como vai ficar um pouco mais difícil para soprano ligeiro, que tem uma velocidade na voz muito rápida, ela consegue fazer notas muito agudas, fazer muitas notas graves, na região média, por exemplo. Isso também acontece com as vozes medianas, por exemplo, a mezzo-soprano. A gente pode encontrar uma mezzo-soprano lírica, que consegue subir um pouco mais na tessitura, e a mezzo-soprano dramática, que consegue vir um pouco mais com mais densidade nas notas médias e graves. A classificação vocal contralto, contralto de verdade, com uma tessitura, timbre e volume de contralto, não se vê tanto no Brasil. O que acontece é, como nós temos uma tendência a ter a voz um pouco mais aguda, porque é da nossa natureza, não tenta ir contra a sua natureza. O que a gente chama de contralto no Brasil, aqui nos coros e tudo mais, na verdade são mezzo-sopranos. E tá tudo bem, as mezzo-sopranos possuem essa tessitura um pouco mais grave mesmo, mas contralto, se você pega uma obra que foi escrita para uma contralto, que ela vai até um Fá, aí é um pouco mais difícil de você encontrar aqui no Brasil. Você vai encontrar muito em países do extremo norte. E também não tem tanto repertório assim que uma mezzo-soprano não consiga fazer o papel de contralto, que você realmente tem que contratar uma contralto, sabe? Então acaba que a gente fica com as mezzo-sopranos fazendo papel de contralto mesmo e não tem problema. Mas antes de passar para as vozes masculinas, eu gostaria de saber, e você? É soprano, contralto, tenor, baixo, papagaio? O que você é? Deixa aqui nos comentários. Indo lá para as vozes masculinas, elas também têm algumas subdivisões que são importantes pontuar. A primeira delas é o contratenor. Atualmente é uma voz masculina e ela treina a região do falsete dessa voz masculina tão bem que ele consegue cantar em uma tessitura de contralto. Se você procurar no YouTube um grupo que se chama The King Singers, inclusive a Carolina já falou desse grupo aqui pra vocês, aqui ó, tá aqui o vídeo dela. Você vai ver que tem um dos homens lá, ele canta numa região bem mais aguda, quase lembra uma voz feminina. Aquele moço é um contratenor. Assim como lá na classificação das sopranos, os tenores
Assim como na classificação lá das sopranos, tem o tenor lírico e o tenor dramático, que são tenores que têm a voz um pouco mais escura, um timbre um pouquinho com mais harmônico. E o que acontece muito é que você pode confundir um lírico com um dramático, isso pode acontecer, e acaba sobrepondo papéis, o que pode machucar um pouco o cantor. Porque se você vai fazer um papel que exige muito da sua voz, você pode se machucar um pouco. Por isso é importante você conhecer a especificidade da sua voz. Eu sou uma soprano que consegue ir pro agudo, mas eu tenho uma região média bem boa. Então eu tenho que tomar cuidado e eu tenho que escolher papéis e obras e peças musicais que vão me ajudar e me valorizar. É claro que a gente sempre tenta um desafio assim para aprender, mas eu sempre tenho que escolher pensando em não me machucar. Indo pro fim, lá para as vozes bem graves, nós temos o barítono, que seria o mezzo-soprano das vozes masculinas. Ele tá entre tenor e entre baixo, e na minha opinião eles têm os papéis mais legais dentro das óperas. E nós temos o baixo profundo, que eu não me lembro de ver nenhum brasileiro que é baixo profundo. Espero estar bastante enganada, porque é uma voz muito legal. É uma voz bem grave, bem potente, com muito harmônico, e a maioria dos baixos profundos, curiosidade, são eslavos. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje é esse curtinho aqui, mas é só para explicar que sim, existe essas divisões de vozes, mas não encana com isso, corre atrás de um professor de canto se você quer saber exatamente o que você é. Mas se você só quer cantar para ser feliz, só saber se é soprano, contralto, tenor ou baixo, já tá valendo, não precisa dessa encanação toda. É sim legal se conhecer, conhecer a sua própria voz, saber qual é a sua tessitura, saber onde a sua voz brilha mais, é bem interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fico por aqui e até o próximo. Tchau! Ai, minha perna dormiu.